Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém, amém. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos do 26 ao 34. Diz assim a palavra de Deus. Preste muita atenção já desde o primeiro versículo, tá certo? Porque ele é o mais importante agora nesta palavra para nós, nesse momento de hoje. E diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Ora, quando ele disser tudo está submetido, isso evidentemente não inclui aquele que lhe submeteu todas as coisas, mas quando tudo lhe estiver submetido, então o próprio Filho, Jesus, se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Se não fosse assim, o que pretenderiam aqueles que se fazem batizar em favor dos mortos? Se os mortos absolutamente não ressuscitam, por que então fazer-se batizar em favor deles? Porque também nós nos exporíamos a tantos perigos. Diariamente corro risco de vida. Tão certo, irmãos, quanto vós sois a minha glória no Cristo Jesus nosso Senhor. Se foi por motivos humanos que em Éfeso lutei contra as feras, o que eu teria ganho com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não vos deixeis seduzir. Ouviu? Está prestando atenção? Se foi por motivos humanos que em Éfeso lutei contra as feras, o que teria ganho com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não vos deixeis seduzir. As más companhias corrompem os bons costumes. Vou repetir. Não vos deixeis seduzir por quem? Pelas más companhias. Não vos deixeis seduzir. Más companhias corrompem os bons costumes. Voltai a viver na sobriedade, como se deve, e não pequeis mais. Pois alguns de vós continuam em total ignorância sobre Deus, e isso eu vos digo para a vossa própria vergonha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. A morte será destruída. Me permita dar essa boa notícia para você nesta manhã. Sobretudo você que fica se perguntando, né, como é que será depois da morte? Será que existe uma vida depois desta vida? Ai, meu Deus, que medo que eu tenho de morrer. Da morte ninguém escapa. Eu tenho uma notícia para você e essa é das melhores. Vou mais longe ainda. É a melhor notícia que você vai receber nesse dia. A morte será destruída. Isso é palavra de Deus. Tão certo quanto Jesus ressuscitou, a morte será destruída. Márcio, mas eu não vi Jesus ressuscitar. Pois é, eu até falava ali num dos capítulos do livro, né? Livrai-nos, ó Deus, dos males que se disfarçam. Você não viu Jesus ressuscitar, mas quanta coisa que você viu, que você achava que era uma e depois era outra. Seus olhos te enganaram, seus sentidos te enganaram,
a sua esperteza não foi suficiente. Mesmo com o conhecimento que você tem, com a experiência que você tem, aquilo que você viu não era o que você imaginava. Então, a nossa confiança, a nossa segurança não está nos nossos sentidos, não está naquilo que os olhos dessa carne veem. Nós podemos não ter estado ali no momento da ressurreição, mas basta você se colocar na presença deste Deus vivo. Basta você entrar na presença de Jesus, em oração. E você percebe imediatamente que você não está sozinho. Basta você estabelecer um relacionamento com o nosso Senhor, e você vai ver que Ele é um amigo muito mais fiel, muito mais leal, muito mais presente, muito mais generoso do que o melhor amigo que você tem. A sua presença é viva. A presença de Jesus é real. E tão certo quanto Ele ressuscitou, a morte será destruída. E essa certeza era tão grande que havia uma prática naquela época. Essa prática não existe mais, porque, veja, quando São Paulo diz aqui, se os mortos não ressuscitam, então por que vocês se fazem batizar em nome desses mortos, né? Por que vocês se batizam no lugar deles? São Paulo não está dizendo que façam. Isso não era uma doutrina proposta pela igreja, mas era uma prática comum. Alguns pediam, já que a minha mãe morreu sem conhecer Jesus, já que o meu pai não ouviu sobre o Evangelho, já que o meu filho era muito novinho e morreu antes de eu conhecer a Cristo e poder batizá-lo, eu quero ser batizado no lugar dele, em nome dele, em memória dele. E tinham esta prática. E por que não se tem mais? Porque a igreja ela entendeu que quando uma pessoa nunca ouviu falar de Jesus, na hora da morte dela, lhe é dada uma graça de decidir-se ou não por Deus. De alguma maneira misteriosa, ela também é batizada na morte de nosso Senhor Jesus Cristo. A misericórdia de Deus, a bondade de Deus, supre a pessoa não ter recebido o rito. Então, a igreja entendeu que não havia necessidade desta prática, mas essa prática acontecia como uma declaração de fé na ressurreição. E essa certeza era tão grande que algumas pessoas se faziam batizar em favor daqueles que haviam morrido sem o batismo. E São Paulo evoca exatamente essa prática, não é? E em seguida São Paulo diz outra coisa que eu e você temos que levar em consideração. Ele fala aqui, quer ver, ó? Porque também nós nos exporíamos a tantos perigos se os mortos absolutamente não ressuscitam. Porque também nós nos exporíamos a tantos perigos. Ele dizia, diariamente eu corro risco de vida. Tão certo, irmãos, quanto vós sois a minha glória no Cristo Jesus nosso Senhor, eu estou sob risco. Se foi por motivos humanos que em Éfeso eu lutei contra as feras, o que eu teria ganho com isso, expor os meus perigos de ser jogado às feras, de ser jogado aos leões? Você sabe que São Paulo foi apedrejado praticamente até a morte, né? Abandonaram o corpo dele lá porque tinham certeza de que ele tinha falecido, depois de terem apedrejado. E no apedrejamento eles não miravam os braços, as pernas, as costas, não, era a cabeça. Se não acertava a cabeça é porque errou a pedrada. E quando deixaram ele lá, deixaram porque tinha certeza que ele havia morrido. Quantas vezes Paulo foi encarcerado? Quantas vezes ele foi chicoteado? Correu perigos de toda sorte. E ele diz, todos os dias a minha vida está em risco de morte.
E se Jesus não ressuscitou, por que eu me exporia a esses perigos? Se não há ressurreição dos mortos, então nós somos dignos de pena. Não vale a pena esse nosso sacrifício. Se os mortos não ressuscitam, não vale a pena viver o Evangelho. É isso que ele está dizendo. O único motivo pelo qual vale a pena a gente buscar uma vida santa, o único motivo pelo qual vale a pena a gente seguir as exigências do Evangelho, é porque a vida não acaba nesse mundo. É porque nós vamos ressuscitar. Porque se nós não vamos ressuscitar, se não existe a ressurreição, diz ele, comamos e bebamos, amanhã não vamos morrer. Se amanhã tudo acaba, não tem sentido o sofrimento desse mundo. Aí você entende porque quem não tem fé sofre mais do que a outra pessoa que tem fé no mesmo sofrimento. Como assim? Mas ficou confuso isso daí. Uma pessoa que enfrenta uma doença de morte com fé sofre menos do que uma pessoa que enfrenta a mesma doença de morte com a mesma gravidade sem fé. Porque quem tem fé sabe que a doença não é o fim, sabe que tudo não termina com ela, sabe que quem tem a última palavra é Deus. Mas aquele que sofre daquela enfermidade mortal sem fé, sofre também pelo desespero. Sem fé a pessoa não tem a quem recorrer. E eu lhe digo, isso não é um consolo moral, isso não é um consolo afetivo, deixa eu imaginar algo no qual eu posso pôr os meus pensamentos. Quem sabe, né? A gente pode ressuscitar, isso vai me consolar da minha enfermidade. Isso não consola, não. Ideia não consola. A ideia de ressurreição não consola. O que é que consola então? A experiência do Deus ressuscitado, que nos assegura a ressurreição. Enquanto você ouve falar sobre a ressurreição, e alguém vem e te explica, e argumenta, e vamos dizer que entre tantas teorias você acha que aquela é a mais viável. Nossa, essa da ressurreição é a melhor, voto nela. Tá, você vota, mas e daí? O que isso vai fazer com você? Entre todas as teorias, essa daqui para você soa a melhorzinha? Não passa de teoria se você não fizer uma experiência desse Deus vivo. Porque a certeza, a convicção da ressurreição, gente, não vem por uma ideia, vem do encontro pessoal com Jesus. A nossa fé desabrocha no encontro pessoal com Jesus. Aí quando você tem um encontro pessoal com Jesus, aí você nota que vale a pena enfrentar essa vida com coragem. Quando você tem um encontro pessoal com Jesus, você enfrenta a dor, enfrenta o sofrimento, enfrenta a doença, enfrenta a morte, na confiança de que a vontade de Deus é de se fazer. E por vezes, e não são poucas, nesse enfrentamento a pessoa vence a doença, vence a morte. Vai morrer um dia mais tarde, mas não daquela situação. Porque com a fé ela vence. E se for a vontade de Deus colhê-la naquele momento, ela ainda aproveita todo aquele sofrimento para se purificar, sabe? Unir as suas dores às dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedir a Deus que aquele sofrimento na sua carne arranque, desaloje o pecado dos seus membros. Sabe, uma das coisas que nós vamos viver nesse livro, na presença do Deus vivo, é descobrir, aprender a usar os sofrimentos da vida presente para arrancar, pela graça de Deus, alguns males que estão alojados em nós. Estão alojados na nossa alma, estão alojados no nosso coração, estão alojados nos nossos afetos mais profundos, estão entranhados em nosso ser e a gente não consegue nos libertar deles. Aí Jesus, na sua sabedoria, nos diz: já que você já está sofrendo, já que esse sofrimento te alcançou, aproveita esse sofrimento como quem aproveita uma faca e
importa com o sofrimento que você está enfrentando, esse mal de dentro de você. Pela ressurreição valia a pena os riscos de morte que eles corriam. Pela ressurreição vale a pena a gente deixar a casa da gente, a gente deixar o trabalho que a gente tinha, a gente deixar os relacionamentos que a gente tinha, a gente deixar o nosso futuro, o nosso sonho daquela profissão, de ganhar aquele dinheiro, de ter aquela realização, largar tudo e entrar numa canção nova, que foi o que nós fizemos. Tem gente que não entende a nossa escolha. A pessoa olha e diz assim: o que será tão interessante? Entrar porque também eles têm uma televisão. Quando eu entrei na canção nova tinha televisão não, meu amigo. Porque eles têm uma rádio. Eu nem sabia que tinha rádio, eu só descobri quando eu já estava fazendo caminho. O que eu sabia é que a Canção Nova era uma comunidade carismática, que tinha um fundador que era padre, que eu tinha participado de um encontro com aquele homem, lá no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, no Vem Louvar 5, foi ali que eu conheci o Padre Jonas, ele lá longe no palco, e eu sentado lá na arquibancada, e aquela noite foi transformadora para mim, porque, se eu não me engano, era época de eleição, e o ginásio Nilson Nelson ia ser usado também ali por ocasião das eleições. Então, aquele ano, o Vem Louvar, que também coincidiu com a abertura da década da evangelização, ele aconteceria das 8 da noite até as 6 horas da manhã do outro dia. Que encontro maravilhoso! Aí, mais tarde, eu descobri que aquele padre do encontro tinha uma comunidade. E quem me contava dizia: são homens e mulheres que vivem para a evangelização, eles viveram também essa renovação no Espírito Santo, tudo deles é para evangelizar. Quando eu ouvi isso, o meu coração se estremeceu e eu reconheci o lugar que Deus queria que eu estivesse. Aí naquela hora eu troquei todos os meus sonhos. O meu sonho de ser médico, o meu sonho de concluir a carreira como oficial aviador, o meu sonho da minha vidazinha privada, com as minhas coisinhas, nos lugares que eu imaginava, com as pessoas que eu imaginava conviver. Naquele momento eu troquei tudo, porque por nosso Senhor Jesus Cristo e pela graça que eu havia descoberto, valia a pena todos os riscos, todos os riscos. Meus irmãos, olha, quem nos ama acompanha os vai e vens da Canção Nova. Com o Padre Jonas, quando o Padre Jonas estava vivo, muitas vezes as dificuldades foram grandes, mas ela nunca nos desanimou, porque o dono da Canção Nova, o mestre da Canção Nova, o Senhor da Canção Nova, não é o Padre Jonas, não é a Luzia, não é o Eto, não são aqueles mais antigos que vieram. O dono da Canção Nova, o Senhor da Canção Nova é Deus, é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. E no meio dessa caminhada, às vezes, muitas flores são arremessadas sobre esta obra, sobre aqueles que aqui estão, mas muitas pedradas também. Esses dias eu estava pregando num encontro, e aí o espaço era aberto, uma senhora que passava na rua, gritava: eu odeio Canção Nova, eu te odeio, Márcio Mendes. Aí ela começou a falar os motivos, uma senhora, começou a falar os motivos pelos quais ela odiava, porque a Canção Nova não compactuava com o aborto. E isso para ela era uma coisa inconcebível, entre outras tantas coisas. Deixa eu te contar, vale a pena ser odiado por não compactuar com o aborto. Nem todo mundo gosta da gente, porque nem todo mundo gosta de quem quer caminhar corretamente, nem todo mundo gosta de quem se esforça para ser melhor, nem todo mundo gosta de quem acredita que a verdade é para todos, nem todo mundo gosta de quem acha que certos grupos não devem ser privilegiados. Nós somos todos irmãos, entende?
E tem pessoas que gostam de quem favorece a sua panelinha. Então, desculpa eu dizer, mas não dá para ser cristão e ficar com panelinhas. Até mesmo aqueles grupos dentro da igreja católica e aqueles grupos dentro das igrejas evangélicas protestantes que acreditam que a salvação está com eles e só deles, porque eles são o ó do borogodó. É bom eles tomarem cuidado, porque isso não combina com quem é cristão. A verdade de nosso Senhor Jesus Cristo é para todos. E quando a gente defende isso, nem todo mundo gosta da gente. E a Canção Nova passa por dificuldades. Muitos aí acompanharam as últimas dificuldades que a Canção Nova enfrentou. E muitos perguntaram, será que vai continuar? Há o risco de acabar. Deixa eu te contar. Risco sempre tem. Sabe qual é o risco para uma coisa acabar? Sabe o que é preciso para uma coisa acabar, correr o risco de acabar? Ela existir. Tudo que existe corre o risco de acabar. Então você acha, Márcio, que a Canção Nova vai acabar? Eu não acho, não. A Canção Nova é uma obra de Deus. E ela vai permanecer pelo tempo que Deus quiser que ela permaneça, porque Jesus Cristo é o Senhor. E muita gente diz, como é que você vai entrar numa obra que não te oferece segurança material, dinheiro, prosperidade? Uma obra que, quando você estiver lá com seus 50 e poucos anos, ela pode acabar. E aí o mercado talvez não queira te absorver nos seus trabalhos. Então eu te digo, pela ressurreição, vale a pena todos os riscos. Esse risco é nada perto do que aqueles que vieram antes de nós enfrentaram. Eles enfrentaram risco de morte. Os piores riscos podem ser enfrentados quando se tem a convicção de que depois desta vida nos espera a vida eterna. Olha, eu prefiro morrer a abrir mão de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço a Deus que nos proteja, não é? Porque ninguém tem consciência do tamanho da sua fraqueza. E às vezes, num momento de fraqueza, a liberdade da pessoa fica comprometida. Não é que ela quis negar, renunciar, mas às vezes, diante de tamanha dor, tamanho sofrimento, ainda mais se ela é uma pessoa orgulhosa, ela corre o risco, não por falta de amor a Deus, mas por tamanha fraqueza, ela vacilar. Mas eu peço a Deus que não me deixe, mas que me ampare com a sua graça, com a sua bondade, para que eu possa testemunhar a minha fé em Jesus Cristo vivo, até o último dia da minha vida. Então, quando você tem fé que depois desta vida nos espera a vida que não vai acabar mais, o resto é café pequeno, né? O que é? O que é esse sofrimento comparado com a vida eterna? O que é a perda desse negócio comparado com a vida eterna? O que é essa demissão comparado com a vida eterna? O que é essa doença, essa enfermidade comparada com a vida eterna? Podem até me tirar essa vida terrena, mas ninguém pode me tirar a Deus, a não ser que eu renuncie a Ele. A única coisa que você não pode perder não é uma coisa, uma pessoa. Você não pode perder Deus. E não deve perder a sua fé na ressurreição. Porque quando se perde a fé na ressurreição, perde-se tudo. Você perder dinheiro, você recupera. Você perder amigos, tem tanta gente. Eu não fico chorando por quem te abandona, não. Tem tanta gente boa nessa vida, gente, nesse mundo. Esse mundo não é dos maus. Esse mundo é dos bons, é que os maus fazem mais barulho. Tem muita gente boa por aí, tem muitos potenciais amigos te esperando para que a amizade entre vocês aconteça. Então, se você perde alguém que te abandona, não vai faltar quem chegue para poder se unir a você e ser presença na sua vida. Mas quando você perde a sua fé na ressurreição, você perde tudo.
E aí, nessa hora, comer e beber se torna o objetivo da vida da pessoa. Qual é o objetivo da vida de uma pessoa que não tem fé? Comer, beber, transar, dormir e esperar o dia de morrer. Qual é o destino da vida de uma pessoa que não acredita na vida depois dessa vida? Viver a sua vida animal, não é? O melhor possível. E olha, isso é um perigo, porque quando se trata, quando a única vida para a pessoa é essa, justifica passar por cima de qualquer um. Porque o que vale é comer, beber, ter prazer, porque amanhã eu vou morrer. Você já viu quanta gente fez loucura por causa disso? Se drogou pensando nisso? Eu tenho que curtir a vida, eu tenho que curtir a minha juventude. E com essa ideia encontrou a morte. Se tornou um cadáver ambulante. Quanta gente estragou a sua futura vida matrimonial. Poderia ter tido a mais bela das famílias, mas teve uma família toda despedaçada pela promiscuidade, por filhos que vieram de vários relacionamentos. Eu não estou falando aqui do filho como uma pena, como um castigo. Eu estou falando que o castigo é não poder ter os seus filhos com você, é não poder conviver com eles, é não poder ser presença de pai, presença de mãe, é não oferecer um lar estruturado que se consolida no amor. E olha, quantas dores se unem a isso. E nasceu da onde? Eu tenho que ter o maior número de prazeres possível, eu tenho que conquistar o maior número de pessoas possível, eu tenho que aproveitar enquanto eu posso, porque a vida passa. Não, gente, a vida não só passa, a vida se transforma. E depois dessa vida nos espera mais vida. Em que tipo de vida eu vou entrar depois dessa? Na vida junto de Deus? Ou na vida do desespero? Não é vida, na existência do desespero. Porque a vida é Deus conosco. Se você perde a Deus, você perdeu a vida. Não quer dizer que você perdeu a existência. Quer dizer que você entrou numa existência de morte, de tristeza, de solidão, de rancor, de ressentimento. E o pior, é eterno, não tem volta, não acaba e não muda. Não, isso é desesperador demais. E muitas vezes a perda da fé e dos bons costumes que nos firmam no caminho de Deus se dá pelas más companhias. Por isso que a palavra diz aqui, más companhias corrompem os bons costumes. Por quê? Porque a perda da fé e daqueles bons costumes que nos firmam no caminho de Deus, essa perda se dá pelas más companhias. Porque existe um caminho que me firma na presença de Deus. Quanto mais eu tenho um relacionamento com Deus pela oração, mais eu confio nele, mais fé eu tenho. E com fé, mais força eu tenho, mais clareza eu tenho, mais sabedoria eu tenho, e melhor é a minha vida. Quanto menos eu rezo, aí eu estou dizendo aqui que eu estou abrindo mão daquele bom costume que me firma no caminho de Deus. Quanto menos eu rezo, menos vontade eu tenho de rezar, menos disposição eu tenho para encontrar a Deus. E a minha fé, que antes era mais forte do que a minha fé em Deus, era mais forte do que a fé em mim mesmo. Aquela fé pela qual eu era capaz de fazer qualquer coisa por Deus, agora ela começa a duvidar. Até se perguntar, será que Deus existe? Será que não foi tudo um sonho? Gente, quando nós nos afastamos dessas boas práticas, desses bons costumes, aquilo que era tão vivo para nós começa a ser como uma lembrança antiga, de uma vida que a gente não viveu, ou como se fosse as palavras que uma outra pessoa contou para nós. E como é que você perde esses bons costumes? De ir à missa, de rezar o seu terço, de ter uma vida de oração, de ser fiel à sua esposa, de ser fiel ao seu marido, de ser uma pessoa generosa, cheia de bondade, uma pessoa honesta, que trabalha pelo sustento,
que ganha o pão com o suor do seu rosto. Como é que você perde isso? Diz aqui a palavra de Deus que um dos motivos são as más companhias. Más companhias corrompem os bons costumes. Más companhias arrastam para o buraco. Más companhias te levam para a perdição. Ah, mas eu gosto tanto dessa pessoa, mas eu sei, eu imagino. É muito fácil a gente gostar de quem tem uma vida leve nesse sentido, né? A pessoa não tem compromisso com nada. Com ela tudo é permitido. Ela é engraçada. Ela conta piadas. Tira sarro de tudo. É ser um amigo de bebida. Amigo de bar, amigo de boteco. Só que o que você não sabe é que, em geral, quando você precisa de verdade, essas pessoas são as primeiras que, escapam. Aí, cadê aquele seu amigo? Cadê aquela pessoa tão engraçada? Aquela pessoa que fazia companhia para você? Fazia companhia enquanto você estava na vibe dela, enquanto você comungava com ela dos mesmos pensamentos, enquanto você não pesava para ela. Ela não tinha que te ajudar. Muito fácil você pagar um copo de cachaça para uma pessoa. Difícil é você pôr a pessoa no carro, levar no hospital e esperar ela receber o tratamento médico, botar ela no carro e levar de volta. Não precisa ser seu amigo para pagar uma birita para você no boteco. Mas precisa ser seu amigo para acordar de madrugada e socorrer você. Precisa ser seu amigo para ser sua companhia quando ninguém mais quer ser. Aí quando todos esses amigos fogem, aí a pessoa lembra do marido que ela abandonou, aí lembra da esposa que ele abandonou. Eu conheço muita gente que depois que perdeu tudo e ficou doente, quem voltou para cuidar foi a esposa. Porque a amante foi embora. Porque o amante foi embora. Porque o traficante não deu assistência. Porque os amigos de balada não querem se preocupar, entende, com você ali moribundo, enfermo. Meu amigo, o que você está construindo? Para onde você está levando a sua vida? Então, se uma pessoa está te arrastando para o buraco, larga, deixa esta pessoa para lá. Estou falando aqui da sua esposa e do seu marido, não. Estou falando de gente perversa que entra na sua vida sem nenhum compromisso e que é muito agradável e sedutora. Por isso que a palavra começa dizendo: não vos deixeis seduzir. Más companhias corrompem os bons costumes. Por que começa dizendo não vos deixeis seduzir? Porque são pessoas sedutoras. Mas não seduzem você para o alto, seduzem você para baixo, seduzem você para a perdição. Por isso é tão importante conhecer pessoas de bem, com bom caráter, a fim de escolhê-las. Quando eu descobri isso, minha vida mudou. Minha vida mudou. Eu convivo com todo mundo, eu sou afetuoso com todo mundo. Aprendi a ser um pouquinho mais reservado, porque eu era muito dado. Mas a gente vai aprendendo que nem todo mundo que está rindo para você, às vezes gosta de você. Então é importante a gente ter sabedoria, ter prudência com quem a gente está, as coisas que a gente fala perto da pessoa. Você não sabe como é que aquilo vai ser utilizado. Eu fui aprendendo a ficar um pouquinho mais reservado. Mas eu sou uma pessoa ainda muito dada. Sabe? Eu gosto de quem gosta de mim. Então, às vezes eu nem conheço a pessoa, mas uma vez que ela gosta de mim, eu retribuo aquele carinho. Mas amigo mesmo, de verdade, do meu convívio, que eu recebo na minha casa, que eu frequento a casa dele, são poucos e pessoas de bem. Entende? Aprendi a escolher pessoas assim, pessoas de bem, com bom caráter, para que a gente possa crescer juntos. Alguém que vai se tornando a sua família na fé. Porque por vezes nós precisamos dessa família na fé até quando a nossa família de sangue nos falta. Porque tem muita gente vivendo a experiência de a sua família de sangue lhe faltar. Aí nessa hora você vê que a sua frequência à comunidade cristã
não era fogo de palha como muitos diziam. Não era oba-oba. Porque quando todo mundo te deixou, às vezes até gente da sua família, foram seus irmãos em Cristo que foram lá cuidar de você, que fizeram escala, que limparam a sua casa, que levaram cesta básica, que te ajudaram, que carregaram no hospital, que foram te visitar, que rezaram por você. E quando eu digo isso, vai me voltando à mente muitas e muitas situações que eu acompanhei. Por favor, se permita ter amigos assim. Se permita ter uma família na fé. E você não vai conseguir isso trancado dentro de casa. Vale sim muito a pena você frequentar a sua comunidade, frequentar a igreja. Ah, mas eu não gosto de ir na minha paróquia, porque tem muita gente perdida, muita gente confusa, muita gente maldosa, muita gente fofoqueira. Então eu não vou por causa disso, por isso eu saí da igreja. Mas na sua família também tem, e você não saiu da sua família. Na sua família também tem gente fofoqueira, na sua família também tem gente maldosa, na sua família também tem gente perdida. E, no entanto, é a sua família. Mas na sua família também tem gente boa, tem gente séria, tem gente de bom caráter. E essa palavra vale também para a sua família. Se uma pessoa da sua família só quer te arrastar para o buraco, só quer te levar para a perdição, para de andar com essa pessoa. Mas tem gente na sua família que é de bem, é uma pessoa boa, uma pessoa que quer, apesar das dificuldades, dos defeitos dela que você conhece porque é da família, ela quer ser mais de Deus. Ela quer essa vida nova, ela quer a santidade, ela quer o céu. Vai andar com essa pessoa. E quando você participar de uma comunidade cristã, na sua igreja, na sua paróquia, você vai encontrar todo tipo de pessoa. Mas entre essas pessoas, Deus tem amigos esperando por você. Amigos que você não encontra enquanto o seu orgulho não te deixe participar. Olha, quem se sente bom demais para poder participar da igreja, perde tesouros, sim, olha, inestimáveis. Então, do mesmo modo que a palavra nos diz aqui, né? É importante a gente conhecer pessoas de bem, com bom caráter, a fim de escolhê-las. Do mesmo modo, a palavra de Deus está nos ensinando a não cultivar a companhia de quem tem prazer em andar errado. Que aviso você acha que foi esse? Más companhias corrompem bons costumes. Se proteja dessas pessoas. Se você não consegue, sai da companhia delas. Não cultive a companhia de quem tem prazer em andar errado, porque essa pessoa pode levar você onde você não quer chegar. Parece discriminação, né? Mas não é. Não é discriminação. Para ajudar uma pessoa, a gente não precisa ser cúmplice da sua vida errada, nem andar com ela em lugares que podem prejudicar a gente física, moral e espiritualmente. Quando meus filhos moravam comigo, né, agora eles não moram mais, principalmente eu fazia isso com o mais velho, porque o mais novo aprende, vendo o mais velho fazer. Então tem conselhos que você dá para o mais velho e serve para os dois. E eu dizia para o Rafa assim: meu filho, há uma grande diferença entre você andar com essa pessoa e essa pessoa andar com você. Você andar com essa pessoa significa você ir com ela pelos caminhos que ela está escolhendo e te levando. Essa pessoa andar com você quer dizer ela ir com você pelos caminhos que você está escolhendo e você a está levando. Quando você se deixa levar por uma pessoa e essa pessoa quer andar numa vida errada, você passa a viver uma vida errada. Então toma cuidado com quem você convive e quem é que está levando quem. Porque se eu perceber que são eles que estão te levando e para um caminho errado, eu vou fazer o meu papel como pai. E como pai, eu vou tirar você desse relacionamento. Enquanto você viver nessa casa, enquanto você for menor de idade, aqui nessa casa, as regras são postas por nós que somos os pais. E se precisar tirar você de um relacionamento como esse, eu vou tirar você desse relacionamento. Nossa, Márcio, que duro é você ver seu filho preso. Duro é você colher seu filho assassinado.
Duro é você ter que visitar o seu filho, não na casa dele, não no lugar de trabalho dele, mas dentro de um hospital, numa clínica de recuperação. Isso é que é duro. E graças a Deus, às vezes está numa clínica de recuperação. E graças a Deus, às vezes está num presídio. Graças a Deus, porque podia estar morto. A vida é dura. A gente tem que ser firme com quem a gente ama, e a começar de nós mesmos. Você precisa ser firme com você, de não se permitir andar pelo caminho errado. Porque, olha, pelo caminho errado ninguém vai sozinho. Ninguém vai sozinho. Quando você vai pelo caminho errado, você arrasta com você principalmente os que estão mais perto de você. Você, meu amigo que é pai, pelo caminho errado, você está arrastando sua filha para ele. Está arrastando seu filho para ele. A infelicidade costuma ser a recompensa de quem não pensa. Qual é a recompensa de quem não pensa? A infelicidade. A infelicidade costuma ser o prêmio de quem não tem discernimento. E a infelicidade, ela passa como doença contagiosa para quem quer viver no erro. Quem quer viver na verdade não pega essa doença. Mas a pessoa que quer viver no erro, a infelicidade passa para ela. É contagiosa. Então, nunca abra a porta para o mal, por menor que ele seja. Porque também nenhum mal vem sozinho. Às vezes você pensa, é só um romancezinho, é só uma paquerinha. Meu marido não vai saber, minha esposa não vai saber. É só um cigarrinho de maconha. É só uma cheiradinha. É só para a gente ter uma adrenalina, vamos fazer uma loucura aí, vamos quebrar a lei. Atrás da porta que se abriu para aquele mal que você está vendo, tem vários outros males esperando uma brecha para poder entrar. Sabe? O segredo da vida é deixar para lá o que não presta. Nunca te falaram do segredo da vida? O segredo da vida é deixar para lá o que não é bom, para viver com gente de bem. E para viver com gente de bem, nós precisamos abrir mão de andar em companhia de quem não quer uma vida reta. Não estou achando uma pessoa para casar. Com quem você tem ficado? Em que braços você tem andado? Em que colos você tem deitado? Porque para a gente encontrar a pessoa certa, o lugar tem que estar desocupado da pessoa errada. É isso que é castidade, é isso que é abstinência. Eu termino aqui apenas com um exemplo para você entender, né? Mando um abraço para esse amigo querido, Júnior. Ele é juiz lá no Espírito Santo, e um dia eu conversava com ele. Ele me dizia, Márcio, a gente percebe às vezes que tem muita gente inocente dentro de uma cadeia. Eu falei, nossa, mas gente inocente dentro da cadeia? Ele falou, sim, é a impressão que a gente tem. Tudo faz a gente acreditar que a pessoa é inocente. Eu falei, mas então você é juiz? Ele falou, eu preciso andar conforme a lei. É por ela que eu julgo. E eu dependo do trabalho de um investigador. Na hora de eu decidir, entra também o trabalho de um promotor. Entra também o bom ou o mau trabalho feito do advogado que defende. E eu falava para ele, me dá um exemplo aí de pessoas inocentes que estão presas, pessoas que vão para a cadeia. Ele falou, vou te dar um exemplo. O teu filho está andando pela rua, está dirigindo o carro, e ele passa por um amigo que ele não via há 10 anos. Ele abre a janela e diz assim, ô fulano, quanto tempo? Você está bem? Ele falou, estou. Você está indo para onde? Estou indo para tal lugar, me dá uma carona. E aí o rapaz joga a mochila no banco de trás do carro do seu filho, e tem uma batida policial, e descobrem que a bolsa está com 12, 15 quilos de droga. Ele falou, seu filho vai preso como cúmplice. O único jeito dele não ser incriminado é o traficante confessar. E se o traficante confessar, a pena dele é aumentada, então ele não confessa. E o seu filho inocente pode ir para a cadeia. Aí ele disse, uma outra situação, eu disse de dar a carona. Às vezes seu filho está andando pela rua e passa numa moto um amigo, com quem ele brincava na infância. O cara para a moto. E aí, tudo bem? Como é que você está? Quer uma carona? Eu quero.
Aí ele vai passando, não é, em frente a um bar, e de repente o rapaz que está na moto descobre que tem um rival lá no bar, e desprotegido, volta e dá 2 tiros naquele camarada e vai embora com a moto. Seu filho é incriminado como cúmplice. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, deixa eu repetir. Mas companhias corrompem os bons costumes e podem estragar a vida de uma pessoa. Toma cuidado com quem você anda. Põe as mãos sobre o seu coração, feche seus olhos um pouquinho. Não é? Às vezes a gente quer justificar, né? Dizendo, Márcio, tem pessoas boas no meio desse grupo, né? Não adianta você ficar tentando justificar dizendo que tem pessoas boas. Sempre tem pessoas boas. Inclusive entre os perdidos, entre os criminosos, entre gente que está enfronhada no erro. Tem muita gente boa, de verdade. Não estou sendo aqui cínico, não. De verdade, tem gente boa. Mas a justificativa de que tem gente boa naquele grupo não vai tirar você da cadeia. Não vai livrar você de um perigo. A gente tem que ter sabedoria para saber com quem a gente anda, onde nós estamos investindo a nossa vida. Não quer dizer isolar as pessoas, quer dizer você saber se é você quem está andando com ela ou se é ela que está andando com você. Aí eu amo muito aquela pessoa, traz ela com você, em vez de você ir com ela. Seja você a boa influência, a boa companhia na vida dela, mas não se deixe arrastar por ela para o mal. E não, se você tiver dúvida, né, na dúvida, é melhor você se envolver com gente sábia, com gente prudente, com gente santa, porque o que está em jogo aqui é a nossa felicidade. O que está em jogo aqui é a vida eterna. Senhor, nós te pedimos a tua graça, de ouvindo esta palavra entender que é importante ficar com quem é do bem, que é importante caminhar com quem quer estar em Deus, porque mais cedo ou mais tarde as coisas vão dar certo para quem caminha na verdade. Mais cedo ou mais tarde as coisas vão dar certo para quem caminha no bem. Senhor, eu creio que mais cedo ou mais tarde as coisas vão dar certo para quem caminha com Deus. Eu creio. Eu creio, Senhor.